terceiro, nós vemos que a aliança entre Labão e Jacó, no versículo 43 aos versículos 55. Queremos a graça do Senhor nesse tempo, irmãos. Queremos que a simplicidade do Senhor, a humildade do Senhor, seja afirmado nos nossos corações, nas nossas palavras, sejam elas absorvidas na simplicidade do Espírito Santo, reluzindo em nossos corações, nas nossas mentes, soprando em nós um fôlego maior para nós caminharmos na convicção, na certeza. Nós te pedimos, Pai, esse tempo seja ele glorioso, resplandecente e cheio de vigor e de sabedoria do Espírito Santo, de desejo, de absorção, de amor pela sua palavra e também pela comunhão com os irmãos. Nós te pedimos tudo isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então nós vimos que no capítulo 30, nós vimos que Jacó, prosperou lá na terra de Labão. E agora, no capítulo 31, nós vemos que essa prosperidade de Jacó trouxe um sentimento de inveja, um sentimento um ressentimento de revolta dos filhos de Labão, por achar que Jacó prosperou com os bens do pai dele, pegando os bens do pai dele. Eles não tinham nenhuma ideia, nenhum pensamento, não havia possibilidade nenhuma de entender por que Jacó prosperou dessa maneira, se ele não pensava outra coisa a não ser achar que tinha se apossado dos bens do pai. E Jacó também, na caminhada dele do dia a dia, ele foi vendo, através do relacionamento que ele tinha com Labão, que o semblante de Labão não era o mesmo como antes, e trazia, assim, deixava transparecer uma tristeza e também magoado e revoltado. Isso levou a Jacó tomar uma posição e se abrir. E isto a gente vê, irmãos, também que tudo tem propósito. Todas as situações traz para nós um momento de reflexão, de aprendizado. Por quê? Se Labão continuasse sorridente, acolhedor com Jacó, talvez Jacó não seria tão fácil para seguir o que Deus tinha falado e o que Deus estava falando com ele. Também ele talvez estivesse gostando e não quisesse sair de lá. Então, Deus arruma todo jeito, todo meio para que o propósito dele seja cumprido em nós. Então, Deus, nós já vimos também no capítulo 28, versículo 15, que Deus fala para Jacó que ele estaria com ele todo dia. Então, nesse capítulo 31, Deus fala com Jacó para voltar à terra de seus pais, para ele deixar tudo e voltar para lá, garantindo que ele estaria com ele sempre. E como nós já vimos em Gênesis 28, 15, eu gostaria de ler esse versículo, que ele fala assim: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde queres que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Muito, irmãos, a gente vê aqui que, primeiro, que o Senhor fala, eu estou. Ele não fala estarei. Ele fala, estou contigo, e ele fala, te guardarei. Quando ele fala te guardarei, eu fiquei com um sentimento assim, que não é guardar de livrar dos riscos, dos perigos, né? Mas guardar no sentido de que Jacó ficasse com uma convicção, uma certeza de que Deus estava com ele. E não que Deus ia tirar ele de todo, livrar ele
de lutas com Labão, dificuldades com as esposas, que Deus ia livrar. Como muitas vezes nós aprendemos que quando a gente crê no Senhor, Ele nos livra de todos os problemas. Ele nos livra realmente. Porém, Ele não tira. Ele nos livra no sentido de estar conosco, nos dando a convicção, a certeza de que nós vamos vencer. Então, esse momento, esse versículo 28:15, ele fala que eu guardarei por onde queres que fores. Então, outro ponto muito assim, crucial para nós entendermos, que aonde nós formos, onde nós estivermos, não importa, irmão. Você não precisa escolher os lugares. Nós vamos crer que aonde nós estivermos, o Senhor está aí. Ele não nos abandona. Isso ele falou com Jacó e falou também através do Senhor Jesus em Gênesis, ou Mateus, e também falou em João, e falou também através da primeira epístola de João, que ele estaria conosco. Então, aonde fores, eu estarei aí. Isso traz uma tranquilidade, uma segurança para nós. Isso transmite para nós convicção, não importa as circunstâncias. Deus não vai tirar a circunstância, mas Ele vai garantir a sua presença em nós. E Ele vai nos ensinar em meio às situações. E nós vamos ficar convictos de que nós vamos vencer todas elas, para conhecer verdadeiramente quem é o Senhor. E Ele fala que esta terra, porque eu não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Então, Ele tem um propósito para cumprir. Ele nos chamou, Ele não vai nos abandonar por causa do propósito dEle. Então, Deus permanece fiel sempre por causa das suas promessas. Apesar das falhas, das dificuldades ou da debilidade do ser humano, do homem, o homem sendo infiel, Deus permanece fiel com ele. Ele não muda. Apesar de nós sermos infiéis, ele não muda com ele mesmo. Se nós continuarmos infiéis, ele não vai mudar ele. Ele tem uma conduta. A conduta dele é fiel. Ele é fiel por ele, para ele. E ele nos ensina a ser fiéis. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, ele fala, somos infiéis e ele permanece fiel. Entende? Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, nós vemos que Deus, Ele é fiel. Ele não é fiel por causa de nós, Ele é fiel com Ele mesmo. Ele não mente, Ele não muda, né? E Ele não pode negar Ele mesmo. É muito interessante isso. Importantíssimo nós termos essa consciência de que Deus não muda. Então, Deus protege não só Jacó, mas também a descendência, pois é dela, Lia, que nasce Judá. E que, através de Judá, tudo é conduzido a Cristo, o leão da tribo de Judá. Lembra disso, não? Então, Deus vai cumprindo a sua promessa através da descendência de Jacó, e tudo isso por causa do propósito, por causa da promessa. Então, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Ele não diz a sua descendência, como fala em Gálatas 3,16, ele diz ao seu descendente. Ele já estava se referindo aí a Cristo. O que nós vemos nisso, irmão? Nós vemos o amor de Deus. O amor de Deus, o Deus das muitas misericórdias, e o homem caído, que nós vemos aqui, nós vemos a vontade de Deus sobre a humanidade. Nós vemos a soberania e a vontade de Deus. Não é por nossa causa, irmãos.
É muito importante nós entendermos, não é por nossa causa, mas por causa dele mesmo é que Deus nos perdoa. Em Isaías 43, versículo 25, nos ajuda bastante sobre isso. É por causa dele mesmo que ele nos perdoa. Nós não temos mérito nenhum, e nem adianta nós queremos mérito, e nem direito. É tudo por vontade e soberania de Deus. O diabo, ele odeia e oprime o homem para fazê-lo pecar, porque ele é o opressor. Mas Deus ama o homem. Deus ama a humanidade por causa do seu propósito. Então, Deus perdoa, mas ele ama também. Entende? Então, nós queremos que nós estejamos bem claros com isso, que o propósito de Deus é com o homem. Não é que o homem é importante para Deus. O propósito de Deus é importante com o homem. Então, a imagem e a semelhança dele não é mais com os anjos. Por isso, ele quer recobrar a imagem e a semelhança dele no homem. Então, ele nos ama não é pela nossa espiritualidade ou pelas nossas virtudes, mas sim para nos livrar da nossa miséria e da nossa culpa. Ele nos ama por isso, por ver a nossa condição miserável, ele nos livra. Então, isso é importante nós termos essa clareza dentro desse primeiro tópico que nós estamos vendo sobre a saída de Jacó retornando para a terra prometida. Então, Jacó, ele comunica às suas esposas sobre a sua partida. E é muito interessante que ele relata, ele fala de ter sido prejudicado e, apesar do árduo trabalho com o pai delas, ele não reconheceu e ele relembra ela de toda a situação que ele passou com ela. Tem um diálogo bastante intenso, bastante detalhado, e fala com elas de ter vivido junto com o seu pai, e ele não ter reconhecido o que ele realizou. Agora, Jacó reconhece que a justiça provém de Deus, que ele havia prosperado, apesar das artimanhas de Labão, porque Deus era com ele. Então, lá em Salmos 85, o versículo 1, nos diz: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Então, nós vemos aqui que Deus ele tem realizado, através de Jacó, da parte do seu propósito, está preparando ele para realizar o seu propósito. Então, Raquel e Lia, elas concordam, chega à conclusão, depois da conversa com ele, concorda e reconhece que por causa do comportamento desonesto de Labão, seu pai, Deus havia tomado seus bens e passado para Jacó. Isso a gente vê nos versículos 14 ao 16. Porque Deus dá sabedoria. Nós vemos isso em Eclesiastes, muito interessante isso, em Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, se os irmãos quiserem anotar, depois podem ler. Lá nos diz que porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então, Jacó teve uma experiência mais ou menos assim, não foi? Então, Jacó, junto com toda a sua família e todos os seus bens, partiu para Padan-Aram, para Canaã, sem que Labão percebesse a sua fuga. Então, Jacó enganou Labão, não revelando que tinha planos de fugir. E Jacó saiu da casa em Canaã sem nada, sem ter levado ele. Aliás, ele saiu de lá para buscar uma esposa. Mas quando ele volta de lá, ele volta com 2 esposas,
E nunca ele podia pensar que ele ia ter a experiência que ele teve lá com Labão, e nunca ele ia experimentar tantos momentos de transformação como ele teve e tantas riquezas que ele teve. Então, e quando ele volta com uma prosperidade bastante grande. E, por conhecer a astúcia de seu pai, a Raquel rouba-lhe os ídolos do lar, talvez tentando enfraquecê-lo, porque Labão era muito apegado ao ídolo. Aliás, na época, o povo, todos eles, eram muito ligados a ídolo, todos tinham ídolos. Então, por isso que no Salmo 115, lá nos diz, o Senhor fala, Salmos que não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti toda a glória, toda a honra, Salmo 115. E ele fala que, onde está o seu Deus? No versículo 3 fala, o nosso Deus está no céu, mas esse povo que faz ídolos, que não fala, que não ouve, que não enxerga, que tem mão e não pega, tem pé e não anda, tem garganta, mas não tem voz. Eles fazem ídolos, mas não me ouvem. Irmãos, aqui me chamou bastante atenção nessa parte, porque nós vemos que muitos estão vivendo hoje como ídolo. Irmão, nós estamos vendo aqui uma meditação, uma reflexão da palavra para nós. Nós, muitas vezes, nosso comportamento, nós precisamos que o Senhor nos ilumine para nós nos tornar ídolo de nós mesmos ou ídolo de alguém. Às vezes nós temos ouvido, mas não ouve, tem olhos e não vê, tem boca e não fala. Então, esse, para mim, chamou bastante atenção de a gente ter essa clareza de que Deus é vivo. Como Paulo fala, eu criei, por isso eu falei. Eu ouvi, por isso conheço a voz do Senhor. Então, se nós cremos, nós falamos. Falamos o quê? Proclamamos a vida do Senhor em nós, anunciamos a vida do Senhor que está em nós. Então, agora nós entramos no segundo pacote, no segundo modelo, no segundo módulo, que fala dos versículos 23 até o 42, que é onde Labão persegue Jacó. Então, quando Labão foi avisado da fuga de Jacó, reuniu todos os seus irmãos, todos os seus, e saiu ao encalço de Jacó. E depois de 7 dias, alcançou Jacó. É muito interessante aqui que eles falam irmãos para todo mundo, para a família toda, toda ali são todos irmãos. Família considerado como irmãos. Então nós vemos que Labão, ele reuniu seus irmãos para perseguir Jacó, mas Deus protegia Jacó. Então durante a noite, Deus veio e falou com Labão, em sonho. Guarda-te, guarda-te. Não fale nem bem e nem mal com Jacó. Então nós vemos que Deus soberano, Deus na sua vontade, ele fala com todos, um para ensinar, outros para corrigir, outros para exortar. Então ele fala para Labão não tocar em Jacó. Então Deus foi a proteção de Jacó, como lhe havia prometido lá no início, nós vimos, não foi? Então quando Labão alcançou Jacó, ele questionou por que ele saiu da sua casa como um fugitivo. Então Labão certamente acreditava que as suas filhas estavam sendo constrangidas, estavam sendo oprimidas por Jacó para levá-las embora e fugindo. E quando ele começa a conversar com eles, ele começa a ver que não é assim. E Jacó começa a conversar com ele, mostrando para ele que é necessário que ele volte para a casa do pai, para a terra do pai dele. Porque
nós vemos no versículo 30 uma colocação de Jacó que me chamou bastante a atenção, que ele diz: e agora que partiste de vez, por que tem saudade de seu pai, da casa de seu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Então eu vejo aqui que Labão, ele estava assim um pouco pressionando, intimidando, ele estava também com um pouco de sátira com Jacó. E ele aproveita e coloca: por que que você furtou os meus ídolos? E aí no 32, Jacó lhe fala: não viva aquele com quem achares os teus deuses aqui entre nós. Verifique diante de nossos irmãos, vê se tem algum com que tem o seu ídolo aqui. Se tiver, leva contigo, entende? E que ele não permaneça mais vivo. Então Jacó não sabia que Raquel tinha roubado ou furtado o ídolo do seu pai. Então, você vê que, irmãos, que situação, que complicação que era o meio que o Jacó estava vivendo, que Raquel vivia. Mas você vê que vai vendo uma transformação, você vai vendo que vai havendo um amadurecimento. Isso vai ocorrendo conosco também, quando nós somos novos, que nós temos nosso vigor, tudo, nós entendemos que tudo tem que ser como nós achamos dentro do nosso vigor e dentro da nossa disponibilidade, dos nossos pensamentos, da maneira de nós entendermos. Mas pouco a pouco o amadurecimento vai vindo, e isso é de uma maneira muito espontânea e natural. Claro que uns demora um pouco mais, outro um pouco menos, mas, na verdade, todos vão amadurecendo. Então, aqui, nós vemos que a Raquel cometeu esse lapso, essa intenção de tentar diminuir a pressão com o seu pai ou intimidar o pai dela, e ela sabia também da importância de ter o ídolo. Mas nós vemos aqui nos versículos 33 e 35, que Labão questionou Jacó sobre o furto dos seus ídolos. Então, só que Jacó não sabia, entende, que Raquel tinha furtado esse ídolo. Então Labão fez a revista, procurou em tudo quanto é lugar, nas tendas de Lia, na tenda de Raquel, e não encontrou. Mas nós vemos, irmãos, que com isso Labão, com o uso do poder dele, com a posição que ele estava de sogro e de pai, ele tentou usar o poder com intimidando, pressionando e oprimindo Jacó. Irmão, isso é muito triste. Quando a pessoa se sente no poder e que oprime aquele que está inferior em relação ao poder que ele tem. Penso que é um momento para nós meditarmos, para nós refletirmos também, de nunca esperar dos outros, sem antes examinar nós mesmos, o que nós estamos querendo alcançar e por que nós usamos certas oportunidades. Então, nós vemos a pressão e a opressão, e que elas geram mentira, elas geram medo, condenação. E isso daí nós sabemos que são obras da carne. Então, faz a nossa atitude, muitas vezes, como foi de Labão aí, leva Jacó a ficar com medo, ficar inseguro, e isso leva ele a tomar decisão descontrolada. Então, nós vemos aqui, é muito importante isso, que muitas vezes nós lembramos mais daqueles que nos oprimem do que daqueles que nos redimem. Não é verdade? Nós lembramos mais das coisas passadas negativas do que as positivas que nós estamos vivendo hoje. E isso traz para nós uma certa dificuldade para nós, porque nossa mente, nossa alma fica muito desgovernada quando nós somos oprimidos, quando nós somos diminuídos. E nós não fomos feitos para isso, nós fomos feitos para
trocar experiência um com o outro e não aproveitar um do outro. Então, nós lembramos também nós lembramos mais das enfermidades do que a saúde que a gente está tendo hoje. Por que isso? Porque nós acabamos nos preocupando com aquilo que foi falado, com aquilo que foi oprimido, aquilo que foi trouxe para nós um sentimento de condenação. Nós perdemos a segurança. Então, quando existe crítica, no caso de Labão, quando ele fez as críticas sobre Jacó, nós podemos considerar sempre, quando alguém está fazendo crítica de uma pessoa ou de alguma coisa, ou no geral está cometendo uma crítica, geralmente ela está tentando se esconder de alguma culpa que ela tem naquilo que ela está falando, na crítica que ela está fazendo. Porque quando você faz crítica, você chama a atenção da pessoa que está ouvindo você. Então, quando você faz crítica, também dá um tom de superioridade, dá um tom de superioridade, de poder. Mas nós temos que entender que a crítica sempre traz culpa. Então, por exemplo, hoje nós vemos muitas situações na sociedade que a igreja era para trazer a solução. A igreja era para ser a luz. Mas nós, como igreja, muitas vezes entramos na crítica ou criticamos qualquer nível da sociedade, porque nós, no fundo, nós temos uma culpa nisso, como igreja. Como igreja, nós não resplandecemos na cidade. Então, eu sinto que é um momento para nós meditar, para nós refletirmos e sempre lembrarmos. Quando você vai fazer alguma coisa, ou você já ouviu, você deve ter tido experiência, alguém que começa a criticar ou critica alguma coisa, você pode ver que ele, na verdade, ele é o culpado. Ou ele cometeu alguma coisa que ele está sentindo culpado, mas ele não quer revelar a culpa dele. Isso é muito, irmãos, a palavra ela é maravilhosa, que nós aprendemos lições em toda parte da palavra, né? Então Jacó diz a Labão que teve medo da sua reação. Eu imagino o medo que ele teve, eu creio que você também imagina. Então, nos últimos 20 anos, ele relata que ele tentou fazer de tudo, ele foi prejudicado. A gente lendo os versículos, ele fala, ele nunca deu prejuízo nenhum para Labão, muito pelo contrário, o rebanho de Labão se multiplicou, e quando algum animal vinha e comia algum animal, ele assumia o prejuízo, absorvia. Então, ele não deixava que Labão tomasse prejuízo. Então, irmãos, isso daí é um princípio, é um caráter também, de nós nunca causar prejuízo a ninguém, seja quem for. Então, nós absorvemos, foi o que o Senhor Jesus fez, ele assumiu todas as nossas dívidas, toda a nossa causa, ele tomou sobre si. E nós estamos aqui para tomar a causa dos outros, não para julgar, nem para condenar e nem expor ninguém. Então, Jacó aqui ele dá uma bela lição para nós de absorção, entendeu? E não acusar. Ele podia ter acusado, o bicho comeu, o animal comeu. Não, ele absorveu e ele fez a reposição. Mesmo assim, Labão não reconhecia. Então, Jacó, mais uma vez, também reconheceu que se não fosse o cuidado de Deus, o Deus Pai de Abraão, o Deus de Isaac, entende? Certamente seria despedido de mãos vazias. Ele sabia que tudo isso que estava acontecendo era Deus que estava fazendo esse arranjo e dando essa prosperidade para ele, porque era promessa de Deus, que Deus falou que estaria com ele todos os dias. Não podemos esquecer isso, irmão. Nós podemos passar situações como se chama, podemos dizer, de
alguma condenação, algum julgamento, alguma difamação, tudo, mas nós temos que ter a certeza, a convicção, nós não seremos envergonhados, porque Deus prometeu que estaria conosco em toda e qualquer situação e em todo e qualquer lugar. Isso daí nós vamos estar bem convencidos disso daí. Então, ele tinha essa convicção. Então, apesar de todo o sofrimento que Labão causou, Jacó tinha convicção disso. Convicção de que Deus estava cuidando dele. Deus estava cuidando da sua família. Talvez ele não conhecia Deus como pai, mas ele tinha uma viva esperança, uma convicção de que ele não estava só ali. Irmãos, como é bom a gente ter essa segurança. E apesar de todas as lutas, Deus estava ensinando ele ali. Deus garantiu, prometeu. E Jacó fazia parte da promessa da descendência de Abraão. E nós também fazemos parte da descendência da promessa que Deus fez a Abraão. Só que nós já recebemos essa promessa, que é Cristo. Essa promessa é o descendente, para nós vivermos por Ele, para Ele e com Ele. Então, onde que eu me encontro? Onde que Jacó se encontrava? Jacó se encontrava com o Senhor. Onde que eu me encontro, irmão? Pergunta para você mesmo. Onde que eu me encontro? Eu chego à conclusão que eu me encontro nele. Só nele, irmãos. Não tenho lugar para me encontrar. Então, eu vejo aqui que essa parte de Jacó nos ensina muito, especialmente nessa parte dele cuidar das coisas dos outros. E no terceiro módulo, nós vamos ver sobre a aliança entre Labão e Jacó. Que ali nós vemos a manifestação do caráter de Labão em ser ganancioso, declarando que tudo lhe pertencia. Nós vemos isso claramente no versículo 43. Então, isso mostra que o medo que Jacó tinha era justificável, tinha a sua razão. Então, de acordo com Labão e com Jacó, nos versículos 46 ao 54, nós vemos aliança selada entre eles. Então, a aliança selada em duas testemunhas, que era Jacó e os seus parentes. Então, ali também houve refeição, eles comeram, entende? E fizeram o juramento entre Jacó e Labão. Então, nós vemos ali nos versículos 49 e 50 que diz: os juramentos foram feitos. Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Mesmo assim, nós vemos Labão, e apesar do acordo, apesar da aliança, ele não está preocupado com a maneira dele tratar. Ele está querendo que Jacó tenha uma postura, que tenha uma conduta, favorável, não ao Senhor, mas a ele. Ele quer que tenha tudo favorável a ele. Esta é a maneira velha, a maneira antiga que nós também tínhamos, e que se porventura tenhamos algum momento desse tipo, que o Senhor nos ilumine e nos dê essa graça de ter uma aliança sempre clara com o Senhor e querer formar vínculo com as pessoas que estão próximas de nós, para que Deus seja conhecido através de nós por elas. Então, durante o seu juramento, Labão tentou comparar igual a Deus de Abraão com o de Naor e de Terá, e que provavelmente era um adorador do deus sumério da lua, então lá que era existente em Ur dos Caldeus.
Então, então Labão, sendo um homem pagão, considerava Deus, imagina você, o Deus de Abraão, como os deuses dele. Mas ele era pagão, não era que ele queria comparar. Não tinha nada de errado com ele, porque ele não tinha informação nenhuma, ele não conhecia Deus, e Deus apareceu para falar com ele, mas por causa de Jacó. Entende? Então ele estava agindo da maneira como que ele tinha. Então nós vemos aqui, irmãos, que Jacó, no versículo 54, que Jacó fez um juramento em que distinguia claramente o verdadeiro Deus de Abraão e Isaque. Então Jacó está convicto, ele está claro do verdadeiro Deus. E depois dessas coisas, Labão levantou de madrugada, se despediu da família de Jacó e voltou para a sua casa. E alguns estudiosos consideram que esse talvez foi o último contato entre os parentes de Abraão em Canaã e na Mesopotâmia. Então tudo terminou em harmonia, tudo terminou em paz, ou pelo menos numa aparente paz. Então, vamos meditar ainda um pouco mais. E nós hoje, irmãos, o que nós somos? O que a Bíblia diz? Em Mateus 5, 9, diz que bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Então nós somos pacificadores. Então, pacificador não é alguma coisa ou alguém passivo, mas é pacificador, ou seja, ele está numa ativa, ele é progressivo, ele está em movimento sempre. Aonde? Sendo pacificador aonde ele está. Então, nós somos aqueles que revela referência de paz para as pessoas. Nós transmitimos espontaneamente. E não é que nós devemos transmitir, que nós não somos capazes. Mas espontaneamente, se a paz é um princípio em nós, a paz não depende do estado ou da condição pela qual nós estamos, ou nos encontramos, ou com quem nós estamos, depender do estado dela. Não, a paz, ela é presente, ela é real, ela é um princípio estabelecido por Deus. Então, quando nós vemos aqui que nós somos considerados filhos de Deus, nós fomos chamados para ser pacificadores. Nós não fomos chamados para contendas e nem para ser melhor do que ninguém, mas pacificadores. Então, nós vemos, irmão, que nós temos uma identidade com isso. E que, lamentavelmente, hoje, entre os filhos de Deus, muitos perderam a identidade que o Senhor deu para nós. E a referência da identidade que o Senhor dá para nós é de que ele disse: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Ele não falou que a gente seria, ele não falou se a gente fizesse alguma coisa que nós íamos tornar sal. Ele disse que nós somos sal. E nós somos luz do mundo. Então, como sal da terra, aonde que nós devemos sal? Na terra. Que parte da terra? Em toda parte que nós tivermos, sermos sal. E esses dias eu vi, estava vindo com a Judite, que quando você, uma pessoa estava falando que quando você põe 2 eletrodos, o Miro pode nos ajudar depois disso, 2 eletrodos dentro da água só, não acontece nada. Mas se você colocar sal, entende? Há uma corrente por causa do sal. E os 2 eletrodos, eles transmitem, entendeu? Energias aí por causa do sal. Então, nós somos iluminados pela palavra,
que aonde nós estivermos, nós devemos ser o sal, não os eletrodos. Talvez os eletrodos sejam as pessoas que, ao tocar em nós, o Senhor, através do Espírito Santo, os ilumine. Então, eu penso que quando a gente vai meditando, irmão, sabe, eu queria, assim, também, não ensinar os irmãos, pelo amor de Deus, queria, assim, transmitir para os irmãos a importância de nós meditarmos na palavra. Ler a palavra, mas meditar. O fato de você só ler a palavra é bom, mas ela não transforma. O que transforma é uma leitura da palavra com meditação. E na meditação que você fizer, a luz, o ensinamento do Espírito, o entendimento entra em você. É isso que revigora, é isso que fortalece, é isso que transforma, é isso que renova. Então é melhor ler pouco, mas entender o pouco que Deus falou com você. E não ler somente. Ontem eu fiquei assim um pouco triste, que eu fui fazer uma visita para um irmão, e ele estava contente, ele estava satisfeito, porque ele já tinha lido uma leitura bíblica que ele faz. Falei, aí, e que você ganhou na leitura bíblica? Ai, mas não me preocupo muito com isso, né? Eu cumprindo a minha missão, fico tranquilo. Então, nós não podemos cuidar da nossa parte de relacionamento com o Senhor de uma maneira tão superficial assim, tão dogmática, tão religiosa, entende? Que é o ponto de só ter o contato com a Bíblia já entender que nós espiritualmente estaremos fortalecidos, psicologicamente fortalecidos, a ponto de poder servir o Senhor. O que vai dar nisso, irmão? Vai dar carne. Então, eu penso assim que nós devemos ver que nós somos a luz do mundo também, para poder haver luz. Aonde que precisa de luz? Nas trevas. E também nós, muitas vezes, eu não vou ali porque é muita treva, não. Não, está precisando da gente ir lá. Nossa, como tem treva lá, claro, não tem luz, precisa da luz lá. Quem é a luz? Somos nós. O Senhor diz que nós somos luzeiros no mundo tenebroso. Então, naquela situação que Jacó estava, com Lia, Raquel, Labão, tudo era muitas trevas. Mas Deus disse, eu estarei contigo e te guardarei aonde queres que fosse. E nós também hoje, aonde nós estivermos, que importância, irmão, que fundamental é nós termos essa consciência que aonde nós estamos, Deus está em nós. Ele não está conosco, Ele está em nós. Ele não vai ficar conosco, Ele está em nós. Aonde? Em qualquer lugar que nós estivermos. Como é importante nós crermos nisso. Não é só saber, mas é crer lá, naquela situação, que nós não estamos só. Isto traz para nós uma restauração da identidade de filho de Deus. Então, nós sermos o que nós somos, e não ser o que os outros querem, o que os outros pensam, que é o que Jacó experimentou com Labão. Labão queria que Jacó fosse o que ele queria, mas Jacó foi determinado. Deus é aquele que me livra, Deus é aquele que me guarda. E também nós vemos que, eu queria convidar os irmãos para ler em Efésios, capítulo 2, Efésios 2, acho que é muito importante nós lermos isso, irmão, porque nós estamos falando da aliança, e como aliança aí, nós vemos que há uma paz aparente lá, mas em nós não há paz aparente. Há paz real, a paz verdadeira. Então, Efésios 2, ele fala assim, a partir do versículo 11, ele diz, portanto, lembrai-vos, Paulo fala para os irmãos, lembrai-vos, outrora vós, gentios na carne, chamados
incircunciso por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. O judeu também estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Nós não tínhamos nada com aliança. Irmãos, esse Cristo entrou em nós e nos colocou no cumprimento da promessa feita a Abraão. Não tendo esperança, nós não tínhamos que esperar nada. Não tinha nada para esperar. Estávamos sem Deus neste mundo que nós estamos vivendo. E aí ele fala, mas agora em Cristo Jesus. Agora em Cristo Jesus. Vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, nós estamos longe. E os judeus também que estavam perto, pelo sangue, foram aproximados de Jesus Cristo. O sangue nos aproxima. E é porque ele é a nossa paz. Ele trouxe paz, tanto para os judeus como para os gentios. Ele falou, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas eu dou a minha paz. Eu venci o mundo. E ele fala assim, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Havia separação e essa paz que veio habilitou cada um de nós a ver que a parede foi derrubada. E o sangue de Jesus nos uniu a ele, irmãos. Nos uniu a Cristo Jesus. E aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeu e gentil, criasse em si mesmo, nele, um novo homem, fazendo a paz. Irmãos, o Pai e o Filho querem a paz. E nós somos pacificadores. Nós somos referência da paz. Nós somos distribuidores da paz para as pessoas. E aqui no versículo 16 fala, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Irmãos, preste atenção. Abra o seu coração. O sangue de Jesus nos uniu a ele, porque nos limpou e nos perdoou. Mas a reconciliação com Deus é por meio da cruz. A nossa reconciliação com o irmão é com a cruz, não é com sangue. A marca da reconciliação é a cruz. Então, como Paulo falou, eu não tenho do que me envergonhar, não tenho que ouvir nada de alguém que vem lamentar contra eu, porque eu levo no corpo as marcas de Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos ter essa graça do Senhor de que, com relação à nossa reconciliação com Deus e com os irmãos, nós somos da cruz. Individualmente, nós temos o sangue que nos limpou para a comunhão com o Senhor, mas com os irmãos e com o Pai, nós somos de marca de cruz. Então, ele fala no 17, e vindo, evangelizou paz. Ele não evangelizou doutrina, evangelizou paz, porque ele era paz. Ele entrou em nós para dar
paz, para trazer a paz a vós outros, que estáveis longe, e também paz aos que estavam perto. Então agora não tem quem está longe, nem quem está perto, nem que é alto, nem que é baixo, nem que é gordo, nem que é negro, nem que é branco, não importa quem seja, todos que creram, que tomaram o sangue, têm a paz, é a referência de paz. Então, nós vemos que estamos longe, mas agora estamos perto. E que, se for possível, irmão, que no que depender de nós, como diz em Romanos, capítulo 12, versículo 18 a 19, no que depender de nós, nós devemos sempre levar a paz. E lá nos diz assim, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não é com aqueles que nós mais gostamos, não é mais com aqueles que nós nos apegamos, que estão mais próximos de nós. Mas aqui fala com todos os homens. Mas eu tenho inimigo, então, com esse principalmente, começa com ele. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, queria terminar aqui, deixar aqui esse tempo para os irmãos, e queria ler o Salmo 37:11 para os irmãos, dizendo que, diz assim, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, irmão, se você precisa concordar ou ser solitário, ou melhor, você não precisa concordar com as pessoas. Você precisa ser solidário com as pessoas. Não concorde com as práticas dela, mas ser solidário com ela. Isto faz uma grande diferença. Isso dá para nós a oportunidade de transmitir ou fazer uma aliança de paz. E nós sermos conhecidos como filhos da paz. Então, nós vemos que para evangelizar a paz, somos a intercessão, somos a referência, o lugar onde é que as pessoas podem encontrar a paz. Então, ser solidário com as pessoas, não com as coisas delas. Muitas vezes nós queremos ser solidários com as coisas delas. Deixa as coisas. Assim como o Senhor não se preocupou com as nossas coisas, a nossa maneira de ser, Ele se preocupou conosco. Hoje nós também fazemos a mesma coisa. Amamos as pessoas, não pelas que elas fazem, mas pelo que elas são para o Senhor. Termino aqui. Termino também o capítulo 31 e queria agradecer ao Pai, que é onipotente, que é o amor de cada um de nós. Agradecer ao Filho, que é a graça, e também que é onipresente e que traz para nós a graça do Pai. E também a comunhão do Espírito Santo, que é onisciente entre nós e que transmite o desejo, a alegria de ter comunhão com os irmãos, de ter comunhão com o Pai e para produzir alegria verdadeira no nosso interior. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por tua luz, obrigado por sua verdade e saber que o Senhor está conosco todos os dias. E o Senhor não vai nos livrar das situações, ou não vão tirar situações de nós, mas o Senhor vai nos dar a graça da tua presença para enfrentá-las todas na convicção desta presença do Espírito em nós, para vencermos todas, para a glória do teu nome. Obrigado por esse precioso tempo, por aquilo que o Senhor falou ao meu coração, e certamente o Senhor deve ter falado também ao coração dos irmãos. Edifica-nos, Senhor, com a palavra que o Senhor falou, no coração de cada irmão. Amplia o nosso entendimento, amplia a nossa compreensão, amplia a nossa convicção
e a certeza de que o Senhor nos conduziu até aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. 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 Glória a Deus.